Boa noite para todo mundo que está assistindo essa live aqui agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para você que vai assistir ela posteriormente. A gravação vai ficar disponível para todo mundo, né? Eu sou o Thales Lenin. Provavelmente você chegou aqui, você já me conhece de algum lugar, já sabe mais ou menos quem eu sou. Eu odeio ficar falando de currículo, formações, algo do tipo, porque eu acho que, sei lá, não é necessário. Tanto que as minhas formações eu sempre digo, se a pessoa está na minha frente, está assistindo a minha aula, está me ouvindo falar, está me vendo ali, é porque de alguma forma ela me conhece, ela já sabe das minhas formações, sabe sobre o tema que eu abordo, enfim. Mas basicamente eu sou um professor de hipnose, sou terapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Hipnose, cujo eu consigo ser muito feliz e alegre em participar ativamente da SBH, sendo membro número 2 da SBH aqui no Brasil, e também membro da NDA nos Estados Unidos, enfim. Tem algumas certificações aí, se for curiosidade de vocês, a gente fala disso depois. Você não veio aqui para ouvir eu falar meu currículo. Você veio aqui para ouvir, aprender um pouquinho comigo alguma coisa sobre esse tema, né? Que é a hipnose, que é um tema que eu conheci e me apaixonei fazem quase 5 anos que eu já estou aí de caminhada, que eu já entrei de cabeça e já fiquei de vez. Aqui no Espírito Santo, eu vim para cá tem 2 anos, aqui no Espírito Santo. Eu morava em Belo Horizonte antes, então meu sotaque é um pouco mais mineiro. Como assim, esse cara é capixaba e tá falando ai? É porque o meu ai, eu morei muito tempo em Minas, entendeu? Então eu trouxe esse ai de lá e acho que vai ficar comigo para sempre. Eu gosto de Minas também, viu? Minas e Espírito Santo são os meus estados favoritos do Brasil. E em Belo Horizonte eu tive vontade de conhecer a hipnose. E hoje eu tenho a honra de ter um consultório de hipnose aqui no Espírito Santo, sendo o consultório mais bem avaliado de hipnose terapia aqui no Espírito Santo. No Google, você entrar no Google aí agora e pesquisar clínica de hipnose, vai aparecer meu consultório, faço meus atendimentos aqui, aula de hipnose em todo o Brasil. Mas enfim, o que eu ia falar hoje aqui é sobre o que é hipnose e sobre quais são os seus princípios básicos. Primeiramente, ao se falar de hipnose, eu gosto de dar uma pequena introdução histórica sobre como que esse fenômeno aconteceu. Existem dois caminhos principais para se contar a história da hipnose. Eu não vou aprofundar a história da hipnose de jeito nenhum, mas eu quero dar apenas uma introduzida. Vamos lá. Meados de 1800 e 1800, 1850, por aí, não sou muito bom de números, datas exatas, existia um médico chamado Franz Mesmer. E Franz Mesmer, o que ele fazia? Ele fazia curas milagrosas utilizando a que ele chamava de uma energia vital, uma energia dessa pessoa. Uma energia que ele conseguia equilibrar a energia das pessoas através de ímãs, e esse equilíbrio energético causava nela a cura de várias coisas, várias questões. Tanto na época se falava muito de histeria, né? As mulheres com histeria e algo do tipo. Então, o Franz Mesmer conseguia fazer coisas através dos ímãs. Posteriormente, foi feito um grupo de pesquisadores da época que foi avaliar os métodos de Mesmer, porque uma pessoa da realeza tinha morrido. Né? Ele ficou muito famoso, curou vários famosos da realeza francesa da época, mas depois uma pessoa morreu da realeza francesa. Então ficaram curiosos com relação àquilo. E fizeram vários testes e falaram que o que curava ali não eram os ímãs. Não existia uma energia animal que era comandada ali pelo Mesmer. Mas, na verdade, o que fazia as pessoas curarem era o poder da sugestão. Elas acreditarem que elas iam mudar. Inclusive, esse é um dos primeiros parâmetros que a gente começa a falar, né, em questão de ciência, sobre placebo. Beleza. A partir daí, Mesmer foi preso, acabou morrendo. Muitas pessoas foram desenvolvendo, ainda acreditando no método dele, desenvolvendo essas curas energéticas. Até que chegou um médico chamado James Braid. James Braid, ele é a pessoa que é um marco das práticas de Mesmer para as práticas da hipnose.
Até então, não existia a palavra, o termo hipnose. Se existia o que chamavam de mesmerizing, né, que é o mesmerismo, que eram as práticas energéticas de Franz Mesmer. Só que Braid falava o seguinte: caramba, esse negócio de energia já tá meio batido. Não faz sentido para mim esse negócio de energia. Eu acho mesmo que as pessoas mudam pelo poder da palavra. A partir dali, ele começa a fazer as mesmas práticas de Mesmer, só que sendo mais específico com relação a que energia não é minha onda mais é o poder das palavras. Como utilizar a linguagem para que as pessoas mudem. Então, existe, ali naquele momento, foi a primeira vez que foi cunhado o termo hipnose, que vem de Hypnos, que é o deus do sono. Por que hipnose? Porque James Braid acreditava que aquelas pessoas que ele estava ali fazendo aquela prática estavam sobre um estado de sono. E por acreditarem que elas estavam sobre um estado de sono, ele falou que elas estavam Hypnos, né, que é o deus do sono, Hypnosis, que é sob os poderes do deus do sono. Só que James Braid foi pesquisar com as suas clientes, né, na época, sobre esse sono que elas tinham, como que era o sono, como que elas se sentiam ali, né, negócio aquele sono e tudo mais. E ela falava: mas como assim sono? Eu estava acordada. Eu ouvi tudo que você me disse. E como ele tinha lançado um livro falando o termo hipnosis, e esse livro foi mundialmente conhecido, ele percebeu que ele cometeu um enorme erro, que foi colocar o nome hipnosis, o nome hipnose. Porque as pessoas não estavam sob um poder, sob um sono. Elas estavam apenas em estado de concentração. E a partir dali, ele tenta cunhar um novo termo, que é o termo monoideísmo. O que é monoideísmo? Mono, uma, ideísmo, ideia. Uma ideia. Uma ideia. Monoideísmo é o foco de uma ideia, uma noção de concentração. Sendo assim, o nome hipnose já estava famoso no mundo e ele simplesmente não conseguiu fazer com que as pessoas deixassem de falar hipnose, passassem a falar o nome que ele acreditava ser o correto, que é o monoideísmo. Então, a partir dali surge o termo hipnose. Existem pessoas que falam que hipnose surge com Mesmer, como as práticas de sugestão, mesmo que ele acreditasse até então que aquelas práticas eram práticas energéticas. Tem gente que fala que a hipnose começa com James Braid, onde ele não fala mais sobre o processo de energia, controle de energia vital das pessoas, mas sim sobre o poder da palavra, da sugestão. Entre essas duas histórias da hipnose, tem gente ainda que fala que a hipnose surgiu lá na Era da Pedra, né, nos papiros de Édipo, papiros egípcios, em que relatam pessoas que iam para um templo do sono. E naquele templo do sono elas saíam de lá curadas dos seus problemas. Entre as pessoas que falam que a hipnose vem lá dos papiros de Édipo, lá no Egito Antigo, entre os que falam de Mesmer e os que falam de Braid, eu, Thales, sou mais da linha de Braid, que ali sim começa a história da hipnose de forma estruturada como hipnose, não desvinculada desse contexto energético e também não vinculada a práticas milenares, né? Porque se for falar assim, a medicina também é milenar, a psicologia é milenar, tudo é milenar. Tudo que a gente tem hoje, a gente vai encontrar algum vestígio, mínimo que seja, numa história muito antiga. Mas a hipnose sistematizada como hipnose começa com James Braid, ali no século XIX. Beleza. A hipnose caminhou muito de lá para cá. Muito de lá para cá. E hoje a gente tem a hipnose moderna. Muito que se vê na faculdade de psicologia, por exemplo, são as práticas de hipnose de
Freud. Que Freud utilizava a hipnose antes de criar a psicanálise e, por algum motivo, segundo ele, pela ineficácia da hipnose, ele abandona a hipnose lá no século XIX e passa a criar a psicanálise. Hipnose, de lá para cá, ela se desenvolveu de uma forma gigantesca, da mesma forma que a medicina desenvolveu. A psicologia, que nem existia na época, a psicologia se desenvolveu, mas existem pessoas que ainda acreditam que a hipnose que fazemos é a mesma hipnose que Freud fez há tantos anos atrás. Sendo que há livros e relatos que Freud não tinha esse resultado com a hipnose, porque por algum motivo ele não era um bom hipnotista. Ele não conseguia mesmo hipnotizar as pessoas. E ele não tinha tanto arcabouço de técnicas, teorias e pesquisas científicas igual temos hoje, né? Então, uma pessoa que fala que hipnose, que Freud abandonou a hipnose, algo do tipo, eu consigo entender o porquê de dizer isso, mas só que o Freud abandonou tanta coisa, mas ele não abandonou a cocaína, por exemplo. Isso é uma crítica que até as pessoas fazem. Mas de lá para cá ela se desenvolveu, foi se desenvolvendo cada vez mais. Beleza. Nesses mais aí de quase 160 anos da estruturação da hipnose como técnica e ferramenta lá com James Braid, ela passou por várias etapas. Existe a chamada hipnose clássica hoje em dia. Existe a chamada hipnose ericksoniana. O que seria essa hipnose ericksoniana? Milton Erickson era um psicoterapeuta americano, né, da década de 50, 60 e 70. E ele desenvolveu uma nova forma de se fazer hipnose. Por quê? Porque ele tinha limitações físicas e, por ter limitações físicas, ele não conseguia praticar o que era a tal hipnose que até então as pessoas praticavam, que era a hipnose clássica. Então, ele desenvolve o método dele próprio de se hipnotizar. E Jeffrey Zeig, que foi um dos seus principais alunos, seguidores, assim que ele morre, ele começa uma campanha nas universidades americanas falando: Freud abandonou a hipnose, mas a hipnose que Freud abandonou realmente não valia nada. Vocês precisam aprender a nova hipnose, a hipnose moderna, que é a hipnose ericksoniana. E a partir dali começa a se desenvolver os métodos que Erickson utilizava em consultório. E a academia, a psicologia e áreas afins começam a ver a hipnose com novos olhos, como se houvesse uma roupagem 2.0 para a hipnose clássica, que até então era vista como entretenimento, né, que são as brincadeiras, ou algo que Freud abandonou no século XX. Beleza. Então, existem hoje duas linhas principais de hipnose, que é a hipnose clássica, que é uma hipnose mais direta, é uma hipnose mais ela necessita mais do comportamento do sujeito como ativo no processo, de forma a se propor, né, a seguir as instruções do hipnotista. Por exemplo, uma hipnose clássica falaria: feche os olhos. O hipnotista ericksoniano jamais falaria feche os olhos. Ele faria de alguma forma, contaria alguma história, algo indireto, uma metáfora, algo do tipo, para que a pessoa posteriormente feche os olhos. Ele falaria, por exemplo: certa vez um cliente meu sentou nessa mesma poltrona. E quando ele sentou nessa poltrona, ele respirou profundamente e quis relaxar o corpo. E para relaxar o corpo, esse meu cliente preferiu fechar os olhos. Em nenhum momento nessa frase ele disse feche os olhos. Ele apenas utiliza um contexto para que a pessoa por si só tenha uma vontade de fechar o olho. Enfim, são formas de linguagens diferentes ali para se guiar o processo de hipnose. Além
dessa diferença da hipnose ericksoniana, ela vai ter algumas pequenas diferenças na prática em si. Só que, hoje em dia, não importando ser clássica ou ser ericksoniana, nós temos duas estruturas sobre como explicar, afinal de contas, o que é hipnose. Existe uma primeira linha, que é uma linha que fala sobre hipnose como um estado alterado da mente. Como assim? Pesquisas comprovam que, quando hipnotizada, a pessoa tem atividades cerebrais específicas. Há mudança na atividade cerebral. Que a hipnose é um estado mental. Há algo que acontece nesse cérebro desse sujeito, na mente desse sujeito. Há uma mudança na frequência cerebral quando a pessoa está hipnotizada. Essa é a teoria de estado. É uma teoria que prega que a hipnose é um estado mental induzido, mas também pode ser um estado mental que acontece de forma espontânea. Pode ser espontâneo ou pode ser induzido, mas é um estado mental. A outra linha é uma linha que fala de hipnose como não estado, que ela prega que a hipnose, na verdade, ela acontece por uma automatização do pensamento. Não por si só há uma alteração da frequência cerebral, pode até ter, mas não importa tanto a alteração da frequência cerebral. O que importa é esse sujeito ter uma atitude mental, ter ali uma automatização desse pensamento, podendo essa automatização do pensamento acontecer de forma induzida ou automática. Enfim, como assim, Thales? Automatização do pensamento. É a mesma coisa daquele evento, daquele dia que eu estava dirigindo e tal, prestando atenção no trânsito e tal, ouvindo a música, pensando no problema de casa e tal. E quando você percebe, você passou um sinal e você não sabe se o sinal estava vermelho ou não. Ou você chega em casa e não sabe se você chegou em casa. Caramba, e o trajeto que eu fiz? Eu nem lembro como eu fiz para chegar até aqui. Como eu fiz para chegar até aqui? Ou quando você está assistindo uma televisão, algo do tipo, concentrado naquilo ali, e a pessoa te chama, e você nem percebe que a pessoa te chamou, de tão focado que você está. O seu pensamento está automático naquela situação, e você não consegue perceber as coisas que acontecem à sua volta. É o exemplo que a gente fala de quando... Quem que já viu aqueles eventos de colar a mão com hipnose? Alguém que já viu isso? Manda no chat. A mão colada com hipnose. Se fizer uma ressonância magnética no cérebro do sujeito, ou se colocar aqui aqueles elétrons assim para pegar a frequência cerebral do sujeito, não existe nada que comprove uma alteração cerebral naquele momento. A pessoa está de olho aberto, ela está olhando na sua cara e a mão dela está colada. Como assim a mão dela está colada, sendo que ela não está naquele famigerado transe, né? Está lá, relaxada, de olho fechado. Como que ela cola a mão de olho aberto? Como que a pessoa está de olho aberto, esquece o nome, não está em transe? Essa é que é a teoria de não estado. Existem fenômenos hipnóticos que são explicados sobre a ótica de estado. Há uma alteração da frequência cerebral, e essa alteração da frequência cerebral é hipnose. E existem fenômenos hipnóticos que são explicados pela teoria de não estado, em que mão colada. Não existe uma alteração da frequência cerebral. Não teve um relaxamento prévio. Não. Teve um processo de automatização do pensamento. E essa automatização do pensamento é que faz com que a pessoa mude o comportamento. Nesse exemplo, colhe a mão. Então, existem fenômenos que podem entrar na caixinha de estado e fenômenos que podem entrar na caixinha de não estado. Quais fenômenos? Esquecer o nome,
perder a voz, alucinar que está vendo um ídolo, não saber onde você está, ficar com a mão colada, o pé colado no chão, o braço rígido, o olho colado, uma sensação de frio, de calor, anestesia. Esses fenômenos todos, alguns podem ser explicados pela teoria de estado, outros pela de não estado. Mas a teoria que explica o maior número de fenômenos é a teoria de não estado. Uma teoria que fala sobre uma automatização do pensamento. Beleza. Falamos teoricamente como isso funciona. Mas vamos pensar na estrutura de mente. Antes de falar de hipnose especificamente, das etapas da hipnose, eu acho interessante falar sobre mente. Eu sei que existem dezenas e dezenas, centenas de teorias sobre como a mente funciona. Existem teorias, inclusive, que dizem que mente nem existe. A hipnose ela pode ser explicada tanto sobre uma teoria psicanalista, que fala sobre consciente e inconsciente, como pode ser explicada sobre uma teoria comportamental da TCC, por exemplo, como o pensamento automático, o pensamento analógico, sistema 1 e sistema 2. Aqui, de forma mais didática, metafórica talvez, eu vou utilizar a teoria de uma linha psicanalítica, que é a teoria de mente. Como assim? Existem duas mentes, dentro de uma mente só. Na verdade, é uma mente que se divide em duas camadas. Essa é chamada consciência e o chamado inconsciente. Essa consciência, ela trabalha algumas funções básicas, como a nossa racionalização, que é a nossa busca de um porquê, essa ideia de pensar e raciocinar, de questionar as coisas. Ela possui também a memória de curto prazo, que é aquela memória que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pensar agora no seu CPF, você sabe o seu CPF de cor, porque essa é a memória que você vai utilizar no seu dia a dia. Existe também a função analítica. O que é a função analítica? É uma função que se preocupa com o como. É uma função que vai tomar decisões acerca de caminhos. Eu vou à direita ou vou à esquerda? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu vou comer uma pizza, eu vou comer um hambúrguer, sabe? Esse pensamento de encruzilhar. A decisão que ela é um comportamento, um processamento desse nível consciente. Esse estar presente aqui agora, enfim, tem infinitas funções, mas a principal dela é o racionalizar, o perceber-me como um ser humano. É o pensar sobre o pensamento. O que diferencia o ser humano de outros animais, né, na estrutura cognitiva, é que o ser humano ele pensa sobre o pensamento dele. Como assim? Ele olha o sol. Ele questiona o que é o sol. Ele sente raiva. E ele questiona o porquê ele sente raiva. Esse é um processo nível consciente. A nível inconsciente, temos milhares de outras funções, sendo algumas delas principais o processamento de questões emocionais, por exemplo. Toda memória emocional, toda memória que tem algum peso emocional, ela é processada nesse chamado inconsciente. Como assim? Esse inconsciente, ele vê todo o que há emoção como algo importante a ser guardado. E guarda aquelas informações ali nesse inconsciente. Esse inconsciente ele é responsável também pelo nosso processo de habitualização. Como assim a habitualização? Tudo que a gente faz de forma repetida, o nosso cérebro tende a automatizar. Por que o nosso cérebro quer automatizar as coisas? Essa coisinha que está aqui dentro da cabeça, que, sei lá, pesa 1,8 kg, sei lá, mais ou menos,
ela gasta mais de 30% da energia de todo o corpo. O que isso significa? Isso significa que um negocinho, uma merdinha desse tamanhozinho aqui, ó, gasta 30% da energia do seu corpo. É como se você pensasse na sua casa inteira agora. De toda a sua casa, você tem um móvel que é desse tamanho, que gasta 30% da sua energia. O que a gente quer fazer? O que esse cérebro ele quer fazer por conta disso, de gastar muita energia? Ele quer economizar energia. E como que ele economiza energia? Criando processos automáticos. Como assim? Por exemplo, eu desafio você agora a pensar como, qual a primeira perna que você lava quando está tomando banho? Ou qual a primeira perna que você usa para botar na calça? Ou o primeiro braço que você coloca na blusa? Ou a primeira perna que você tira da cama na hora que você levanta? Ou qual lado que você escova o dente, do lado direito ou do lado esquerdo? Esses comportamentos são comportamentos automáticos. A gente não precisa pensar para que ele aconteça. Vou agora escovar o dente de cima aqui. Vou fazer um movimento com a minha mão com uma força tanta, em tal posição, com tal, esse movimento. Agora eu desço e faço na parte. Você não precisa pensar para que isso aconteça. Tomar banho. Eu vou lavar a perna direita e a perna esquerda. Você não precisa pensar nisso. Esse cérebro ele automatiza. Ele tem a necessidade de automatizar as questões o máximo possível para economizar energia. É como uma empresa. Empresas hoje, apenas um processo mental. Ela quer o quê? Automatizar processos para economizar energia e poder focar a energia no que realmente importa, que é esse pensamento sobre o que acontece em minha volta, sobre a minha racionalização, que é o que gasta muita energia. Pensar racionalmente gasta energia. Por isso muita gente prefere não pensar. Resolver questões, trabalhar, ter que fazer algo, você tem que se movimentar, gasta muita energia. Você não prefere deixar que você utilize essa energia para essas situações específicas, que você utilize essa energia para, sei lá, ficar pensando em como que você coloca o garfo na boca, sabe? Para que pensar? Então, esse processo inconsciente ele é responsável por essas automatizações. Só que eu disse aqui de automatizações que são irrelevantes no nosso dia a dia. Mas esse cérebro ele quer automatizar o máximo de questões possível. Como assim automatizar o máximo de questões possível? Por exemplo, eu vou usar um exemplo meu aqui. Eu amo hambúrguer. Não sei se você aqui gosta de hambúrguer também. Inclusive, né? Olha, já são aí quase 21 horas, batendo fome já. Quando eu vou escolher um hambúrguer, seja em qualquer hamburgueria do mundo, eu sempre peço o mesmo hambúrguer. Eu lembro que eu estava na convenção de hipnose de Londres em 2017 e eu saí para jantar com a galera da convenção, né? E a gente foi numa hamburgueria. Sim, jantar na hamburgueria. E quando eu peguei esse o cardápio, que era gigante, uma hamburgueria famosíssima em Londres, eu escolhi o mesmo hambúrguer que eu como aqui no meu bairro. Aí meu amigo falou assim, tá, mas por que esse cara, você tem tanta opção diferente de hambúrguer? Por que você escolheu esse? Aí eu pensei, caramba, é verdade, né? Por que eu escolhi o mesmo hambúrguer que eu peço no meu bairro? Porque é mais fácil eu escolher o mesmo hambúrguer. Porque eu já sei que aquele hambúrguer é bom pra caralho e eu gosto dele. Que é, você quer saber qual que é o hambúrguer ideal? Uma, duas ou três ou quatro carnes, depende da espessura da carne, da gramatura da carne, cheddar, cremoso, bacon, molho barbecue, cebola agridoce, às vezes um onion rings. Onde eu vou, eu peço esse hambúrguer ao ponto, por favor. Você pega aqui, a massa assim, ó, come. Eu sempre peço mesmo. É automático para mim. Mas,
quando eu vou escolher um drink, por exemplo, um hobby que eu tenho, coquetelaria. Quando eu vou escolher um drink, eu prefiro escolher drink diferente. Eu chego num restaurante, num bar, eu pego a carta de drinks, tem lá assim, xarope de figo com extrato de gengibre com vodka, rum e leite de coco. Acabei de criar isso aqui agora. Eu penso, caraca, que bagulho estranho, que coisa estranha isso. Eu quero provar esse negócio. O meu hábito, quando eu vou escolher um drink, é escolher o que é diferente. Tem mais de diferente. Além dessa habituação, que eu usei aqui agora como exemplo, existem os maus hábitos, né? Que é, por exemplo, comer unha, é um mau hábito, é algo que está automatizado, que você não precisa nem pensar para que isso aconteça. É uma fobia. A pessoa ter fobia de cachorro, por exemplo, não conseguir chegar perto de um cachorro, é uma outra automatização negativa. Enfim, ela pode ter várias automatizações na vida dela, positivas ou negativas. Esse cérebro quer automatizar o máximo de coisas possível. Além disso, outra função que essa mente inconsciente tem é a chamada autopreservação. Como assim autopreservação, Thales? Que papo é esse de autopreservação? É zona de conforto? Eu não gosto de comparar a autopreservação com a zona de conforto. Por quê? A autopreservação, ela tem a mesma estrutura da habituação. A habituação, ela quer automatizar coisas, processos, comportamentos, pensamentos, para que você economize energia. Essa é a função dela principal. Já a zona de conforto, ela vai falar de diversas outras questões. Junto à parte de zona de conforto, da habituação, dessa ideia de autopreservação, que eu quis dizer, ela tem uma ideia parecida com a de habituação, que é de economizar energia. Como assim autopreservação e economizar energia? Autopreservação, ela é como se fosse segurança dessa mente consciente. Como assim segurança? Quero que você lembre agora, imagine agora, um banco que tem aqueles cofres de gaveta. Sabe aqueles cofres que a gente vê em filme? Que as pessoas guardam na gavetinha, assim, tem a chave e tal. Tem gente que guarda dinheiro, tem gente que guarda joias, tem gente que guarda ali documentos, arma, enfim, brinquedo de criança. Cada pessoa guarda uma coisa diferente naquela caixa. O segurança que está do lado de fora, ele não tem a mínima ideia do que tem naquela caixa, o que tem naquela gaveta. Mas ele sabe que a função dele é proteger para que ninguém altere o que está naquela gaveta. A autopreservação, ela tem a mesma função. Ela não sabe o que tem aqui atrás, dentro desse inconsciente. Ela não sabe se está aqui atrás está uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima. Ela não sabe se aqui tem um pensamento automatizado positivo ou tem um pensamento negativo, um pessimismo. Ela não sabe se aqui tem uma mentalidade de que as coisas vão dar certo, de sucesso, ou tem uma mentalidade mais triste, de possibilidade de fracasso. Ela não sabe os hábitos que tem aqui. Se tem hábito bom de atividade física ou se tem hábito negativo de alimentação. Ela não sabe o que está aqui dentro. Mas a função dela é proteger para que ninguém, absolutamente ninguém, altere o que está ali dentro. E é por isso que é tão difícil mudar. Por exemplo, dieta.
Eu tenho moral para falar de emagrecimento porque esse ano eu emagreci 17 quilos. Eu sei muito bem o que é falar disso. Muita gente pensa o seguinte, segunda-feira, hoje, é o dia o quê? Dia Internacional da Dieta. Da mesma forma que janeiro é o mês internacional da mudança. Todo mundo muda em janeiro, todo mundo começa a dieta na segunda-feira. Aí ela faz a dieta na segunda-feira, vai, 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 vai. Terça-feira, quarta, quinta. Aí quando chega na sexta-feira, a autopreservação usa um mecanismo consciente falando o seguinte: ei, fulano, vem cá. Rapaz, você mandou bem na dieta essa semana, hein? Eu tava reparando aqui. Caramba, olha o tanto que você trabalhou. E não foi reconhecido no tanto que você deveria ser reconhecido pelo esforço que você fez. Rapaz, de verdade, você merece comer uma pizza hoje. E a pessoa vai e pensa, caramba, faz sentido, eu mereço, é claro que eu mereço. E como eu mereço, eu vou comer essa pizza. Come a pizza. E toda aquela dieta que estava sendo construída, vai pro chão. E ela volta a tentar recomeçar de novo. E de novo. E de novo. A autopreservação, ela é um mecanismo que ela vai fazer com que você não mude, que mudar gasta energia. É o que faz com que pessoas fiquem no mesmo trabalho 20, 30 anos, sem gostar do que faz, sendo mal remunerado, passando raiva com o chefe, mas não sai da empresa. O que ela pensa? Sair daqui, ter que ir para outra empresa, eu não sei o que eu vou ter lá. Se eu chegar lá nessa outra empresa e não me adaptar, aqui eu já sei que é ruim. Lá pode ser pior. O quê? Pegar outro ônibus diferente? Exercer uma atividade que eu nunca exerci? Outra cultura organizacional? Quer saber? Tá bom assim. Nós fazemos isso a todo momento com os nossos processos de mudança. A autopreservação, ela faz isso. Porque mudar gasta energia. Imagina, por exemplo, eu adoro comer carne. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer carne. Tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. Eu gosto de comer carne. Tem pessoa que é ativista, que é a favor, que é contra. Eu gosto de comer carne. Vamos supor, se agora eu resolvo falar assim, não como carne mais. Parei. Não como carne mais. Aí eu entro lá no Facebook, no Instagram, tá lá. Vitória Grilo, propaganda aí, ó. Tá lá, sei lá, Rei da Picanha, nem sei se é esse lugar. Tá lá, como é que é o nome lá? O Coronel Picanha. Tá lá, o Vikings. Tá lá, o Ladonina. Tá lá, o Alcides. Tá lá, Ricardo Gaúcho. Tá lá, e vai subindo um monte de coisa de carne que eu já seguia antes. Eu tenho que ir lá e curtir um a um. Aí eu abro meu e-mail, tem lá, Groupon. Na verdade, peixe urbano, né? Peixe urbano. Picanha em Vitória, promoção. Putz, não como mais carne. Tem que ir lá, parar de seguir. Aí meu amigo me liga, Thales, meu aniversário hoje, eu vou assar uma carninha aqui em casa. Caramba, como é que eu vou na casa do meu amigo, no aniversário dele, e vou falar com ele que eu não como carne mais? Como que ele vai reagir a isso? E agora, como é que eu faço com a minha alimentação? Eu só sabia fazer carne, eu tenho que entrar em grupo de Facebook de receita. E
Enfim, esse exemplo que eu quero usar é sobre o quanta coisa a gente precisa mudar para mudar um negocinho só assim. Ó. Isso aqui, ó. Tem que mudar um monte de coisa para conseguir mudar. Essa pequena coisa. No caso, esse exemplo é carne. Na nossa vida existem vários exemplos de várias coisas que a gente quer mudar, mas ela está tão atrelada e associada a outras coisas que tem dificuldade para mudar. E a autopreservação sabe que mudar gasta energia. Ela não quer que você gaste a sua energia com isso. Ela quer que você gaste a sua energia fazendo os cálculos do seu trabalho, pensando na planilha, montando seus projetos. Ela quer que você gaste a sua energia prestando atenção em volta se tem algum um perigo contra a sua vida. Ela quer que você gaste a sua energia aprendendo uma outra questão. Ela não quer que você gaste energia. Além disso, esse inconsciente, ele trabalha várias questões associadas às memórias de longo prazo. Por exemplo, se eu te pedir agora para me falar, inclusive eu vou fazer agora, responda no chat, hein? Todo mundo aqui, ó. O que você estava fazendo no dia 23 de setembro de 2012? Põe aqui. O que você agora estava fazendo no dia 23 de setembro de 2012? Manda aqui no chat. O que você estava fazendo no dia 23 de setembro de 2012? Você se lembra o que você estava fazendo? O Léo não sabe. Quem é que sabe o que estava fazendo? Alguém sabe? Tainá, Joe, está aqui ouvindo com a gente, tem nem ideia. Mas sabe por quê? Isso não tem nem ideia. Tainá tá ao vivo com a gente, Tainá. Já sabe o que você estava fazendo? Dia 23? Jamais lembro. Mas agora tem uma pergunta que eu quero que todo mundo responda também. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Se você que está vindo na live era vivo naquela época. Eu não sei, vai que tem uma pessoa de 17 anos que com a gente. Não sei, ué. Quem tem 18 anos não estava vivo naquela época. 11 de setembro de 2001. O que você estava fazendo? Quem lembra aqui? Tá pegando pesado. O Léo lembra. Porque a maioria das pessoas que estavam vivas na época, que já tinham nascido na época, lembram o dia 11 de setembro de 2001, que foi um dia que marcou o mundo, foi o dia que teve a queda das Torres Gêmeas em Nova York. Atentado terrorista. É um evento que marcou o mundo, é um evento que gerou uma emoção, uma comoção mundial. E por isso as pessoas recordam daquilo com mais facilidade. Da mesma forma, se eu te perguntar agora, o que é que você almoçou na terça-feira passada? Talvez você não lembre. Mas eu te perguntar, o que você almoçou naquele dia especial? Com aquela pessoa especial? Comemorando aquele momento especial. Talvez você lembre até o nome do garçom. Lembre até o gosto que... Quem aí veio uma mente ou uma memória emotiva relacionado a almoço, jantar e tal, e lembrou de todos os detalhes do almoço agora? Comenta aqui pra gente. Aposto que, com certeza, lembraram desse almoço, desse jantar, desse evento especial. Por que isso acontece? Porque essa memória é uma memória que ela tem um fator emocional envolvido. Se ela tem um fator emocional envolvido, esse chamado, né, inconsciente, dessa teoria, né, dessa estrutura metafórica, ele interpreta como aquilo é importante. Se tem emoção é importante. Se é importante, eu vou gravar. E guardar as memórias de longo prazo ali por mais tempo. Todos os processos emocionais, eles são processados por esse inconsciente ali, de uma forma mais densa. Beleza.
Além disso, eu gosto de comentar sobre os processos imaginários. O processo imaginário, ele permeia tanto um processo consciente quanto um processo inconsciente. Como assim? Por exemplo, imagine agora que você acabou essa live, você desliga a live e você sai do cômodo que você está agora, do lugar que você está agora, e vai para o próximo cômodo da sua casa ou do lugar onde você esteja. E você vê o Batman. E além do Batman, você vê o Michael Jackson. E os dois dão um beijo na boca. Você fica assustada com aquilo, abre a porta da sua casa, no local onde você está, quer sair para a rua. Você percebe que a sua casa, esse local está voando. Você olha para o lado de cá, você vê a Torre Eiffel. Você olha para o lado de cá, você vê a Estátua da Liberdade. E vários aviões, assim, helicópteros voando, naves do Star Wars. Carros voadores. Quem é que consegue imaginar isso com facilidade, como a gente falou? Essa cena, desde o Batman, junto com o Michael Jackson, se beijando. Quem é que consegue? Eu não consigo. Eu também não consigo com facilidade. Alguém que conseguiu com facilidade? Léo, Joe. Conseguiu? Ó, só o Léo conseguiu. Sei lá o que você tem na sua cabeça aí que você conseguiu. Normal, as pessoas não conseguiram, não. Porque geralmente é difícil para imaginar. Porque o nosso cérebro ele quer questionar. Como assim? O Batman tá aqui, o Batman é um personagem. Michael Jackson. O Michael Jackson já morreu? Como assim o Michael Jackson aqui? Peraí. Minha casa tá voando. Torre Eiffel. Estátua da Liberdade. Carros voadores. Discos voadores. Os negócios do Star Wars. Não faz sentido. Como conscientemente não faz sentido, nós temos dificuldade de imaginar. Algumas pessoas conseguem. Bom, o Léo falou que consegue. Mas, com certeza, não foi a imaginação mais vívida e real possível. Agora, quando a gente está sonhando, tudo é real. É aí que está. Agora que eu estou entrando nesse processo da hipnose especificamente, dessa estrutura mental. Por exemplo, eu gosto de citar que existem 3 tipos de sonho que são os piores sonhos do mundo. Quais são os 3 piores sonhos do mundo? Quem elegeu esses 3 piores sonhos do mundo? Foi o Instituto Eu. Eu que elegi os 3. Só para mim são os piores. Terceiro lugar é você sonhar que está caindo. Quem que já sonhou que está caindo? Comenta aqui. Caraca, você está assim, você dá aquele pulo quando você está dormindo. Cara, por que isso acontece? Cara, isso acontece por uma reação instintiva. O nosso cérebro, ele tem uma função de proteger o ser humano. Como assim proteger? Em situação de perigo, ele ataca, foge ou congela. Por exemplo, é um assalto. Tem gente que vai congelar ali, não vai nem saber botar a mão no bolso. Tem gente que vai reagir ao assalto. Tem gente que vai querer fugir. Nunca saberemos como reagir em cada situação dessa. São reações instintivas. O nosso cérebro, ele não consegue, com facilidade, distinguir o que é real e o que é imaginário. A mente, ela não sabe distinguir o real e o imaginário. E quando você está achando que está caindo, o que é uma queda? Um risco à vida. Se a queda é um risco à vida, o que ele pensa? Eu preciso salvar essa pessoa. Como eu preciso salvar essa pessoa? Eu tenho
três formas. Eu ataco, eu fujo, eu congelo. Se eu ataco, eu caio mais rápido. Estou caindo. Se eu congelo, eu vou cair duro. Qual a melhor reação? Fuga. Aí você está aquela reação de fuga. Ela faz isso pelo mesmo motivo que você ligar no bombeiro agora e falar que tem alguém querendo se matar, uma coisa do tipo, um acidente, o bombeiro vai correr para lá na hora. O bombeiro não vai pensar, será que é um trote? Acho que é um trote. O bombeiro, não existe para um bombeiro uma possibilidade de trote. Ele sempre vai lá atrás para saber se aquilo é real ou não. Ele vai fazer o papel dele. Por quê? Se ele chegar lá e for um trote, putz, foi um trote. Perdi meu tempo, mas beleza. Mas meu trabalho é esse. Se ele chegar lá, não for um trote, ele salva a vida da pessoa. Se ele continua no quartel, achando que a trote não sai, e era real, ele foi negligente. Ele não fez o que ele deveria fazer. Esse cérebro, essa parte de proteção, esse instinto é a mesma coisa. Eu não sei se eu estou sonhando ou se está acontecendo de verdade. Eu vou reagir. Vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Quando o sonho sempre cai, será que meu instinto não funciona? Cara, não existe padrão para tudo, né, cara? Não existe padrão para tudo. Sei lá. Sei lá, não sei. Não sei te responder. É estranho. Não sei. Mas o intuito de dar essa reação é de proteger. Aí depois ele vê, era um sonho. Beleza. Mas eu fiz minha parte. Minha parte é essa. Esse é o terceiro pior sonho. O segundo pior sonho é quando você tá com a garrafinha d'água assim, sabe? À noite, você bebe água. Bebe água. Bebe água. Você vai dormir. Aí você sonha que tá fazendo aquele pipizinho. Gostoso. Sabe aquele pipizinho que você tá assim? Aquele que você tava na rua, sabe? Você ficou o dia inteiro na rua e não tinha banheiro para ir. Você tá doido pra fazer aquele xixi. Você chega assim. Mas você tá sonhando que você faz esse pipizinho na cama. Quem já aconteceu isso aqui? Tem que ser sincero. Já aconteceu comigo, já aconteceu quando eu era adulto também. Não era só quando eu era criança, não. Eu falo a verdade. Quem que teve que colocar o colchão no sol já? Várias vezes. Quem tem que colocar o colchão no sol? Acho que todo mundo já teve que botar o colchão no sol algum dia. Não sei, a mulher aconteceu. Até do lado da namorada. Cara, rapaz, sabe o que você me lembrou agora? Uma tia minha. Cara, até hoje eu dou risada disso. Ela falando que ela acordou de boa. Tava lá, o marido dela, que é meu tio, em pé, em cima da cama, fazendo xixi em cima dela. Você tem noção? Cara, o meu tio deu um negócio sonâmbulo, ficou em pé na cama e fez xixi na minha tia. Cara, eu achei um cúmulo absurdo. Os dois estão casados até hoje. Esse é o segundo pior tipo de sonho. Esse é horrível. É horrível. Mas ele nunca vai se comparar com o pior tipo de sonho do mundo. Eu não sei. O seu irmão fez com a esposa dele. Então esse negócio é mais comum do que eu imagino. E é de família, hein? Você falou que fez a sua namorada também, caramba. Fez do lado dela. Se fez do lado, o seu irmão fez em cima. Né? Só mudou ali a posição, só. Mas não importa que fez. O negócio é aliviar. Mas vamos lá. O pior tipo de sonho. Melhor não. O pior tipo de sonho, numa eleição feita pelo Instituto Eu, nem todo mundo já passou por essa experiência. Mas quem já passou por essa experiência, eu me emociono de lembrar. Sabe o quão perturbadora que ela é? Que experiência é essa?
Imagine que você está lá deitado, do lado do mozão, dormindo com o mozão, namorado, noivo, ficante. Não, geralmente é namorado, noivo, esposa. Tem uma conexão amorosa ali, tem um sentimento mais forte rolando. Contatinho, sei lá, mas contatinho. Tá dormindo em paz. Aí seu cérebro vai e pensa: não tô fazendo nada. Acho que eu vou estragar o dia desse cara aí. Sei lá. Vou acabar com o dia dele. E você tá lá em paz. Aí seu cérebro faz você sonhar que o mozão tá te traindo. Aí você tá aqui, você sonha que o mozão tá traindo. Aí você acorda. O coração. Aí você olha pro lado, tá lá. A pessoa dormindo como se nada tivesse acontecendo. Eu falo isso que já aconteceu comigo. Eu olhei assim, ela tava lá, ex-namorada. Eu não sei por que é ex-namorada. Ela lá, dormindo lá, em paz. E eu, coração, ela foi acordou. Eu bebi assim, ô amor, por quê? Por que você tá aí? Por que você acordou eu? Porque o quê? Eu te pergunto. Aí ela, o que você sonhou? Então eu sonhei. Uhum. Por que será que eu sonhei, hein, dona fulana? Você tem algo a me contar? Cara, a gente sabe que foi só um sonho. Só que a emoção é tão forte naquele momento que entra quase uma paranoia. O esposo chamou de louca, né? Aí, eu tava dando curso em Cuiabá, curso em Cuiabá, em dezembro do ano passado. Faz um ano, eu tava dando curso em Cuiabá. Aí eu fui contar dessa história, eu só vi o cara fazendo assim do lado, assim, um cutucão assim na esposa dele. Tava os dois juntos no curso. Aí eu olhei assim, acho que alguém tem um comentário para fazer aqui. Eu falei, não, nada não. Não, eu sei que vocês têm alguma coisa para comentar. Não, nada não. Aí a esposa lá, com o cara fechado, e o cara meio sem graça. Eu não, sou, fala com a gente aí, ó, não vou continuar a aula enquanto você não falar. Aí ele, não, é que, essa noite aí, eu acordei com um tapa na cara. A esposa dele sonhou que ele estava traindo ela, olhou para ele dormindo e achou prudente enfiar o tapa na cara do coitado dormindo. Por quê? Para ela, aquele sonho tinha algum propósito. Era algum sinal. Ela precisava bater ele. Cara, foi muito engraçado aquilo. Mas por que isso acontece? Porque nesse sonho, a gente vê coisas que são totalmente irreais, talvez impossíveis, igual essa mesma coisa que vocês imaginarem que Batman, o Michael Jackson e carro voando e Torre Eiffel e Estátua da Liberdade, se você estiver sonhando, a possibilidade de ser real naquela situação era enorme. Porque é um sonho, não há o questionamento sobre a realidade. O que questiona a realidade é um processo consciente. A imaginação questionada é uma imaginação consciente. O processo imaginário sendo feito durante um sonho, o sonho é uma manifestação inconsciente. Interpretação de sonho, tal, eu não vou entrar nessa seara. Sonho é uma manifestação inconsciente. E essa manifestação inconsciente, ela é interpretada como real enquanto está sendo manifestada de forma inconsciente. Por isso, quando a gente tem noção que está sonhando, o que acontece? Acorda.
Algumas pessoas, raríssimas pessoas, são os chamados onironautas. O que são os onironautas? Os onironautas são os especialistas em sonho lúcido, que eles conseguem ficar consciente durante o sonho e influenciar o próprio sonho. Eles sonham lúcido. Mas isso é uma habilidade rara, treinada, né? É difícil se ter habilidade, mas é possível. Mas a maioria das pessoas não tem essa habilidade. Então, quando a gente sonha, essa mente, ela, naquele momento, acredita que é real. Não é um questionamento. Mas como assim? Carro voando, Torre Eiffel no mesmo lugar da Liberdade, Michael Jackson, beijando a boca do Batman. Um morreu e o outro é um personagem. Como assim, filho? No sonho não existe isso. Você questiona o sonho e você acorda. Ou se você tiver uma habilidade de neuronauta para você se manter acordado naquele sonho. Mas, enfim, por que eu falo dessas características do inconsciente? Para falar, afinal de contas, como a hipnose atua. A hipnose é, atenção, uma ponte de ligação entre os processos conscientes e esses processos inconscientes. Como assim, Thais? Existem duas etapas principais da hipnose. A primeira etapa é a etapa de indução, onde eu hipnotizo o sujeito. A segunda etapa é uma etapa de sugestão, que é onde eu defino, né, já tem uma definição prévia, é claro, o que fazer com esse sujeito hipnotizado. Essa sugestão, ela pode ter dois fins principais. O primeiro fim principal é conexões, processos terapêuticos, onde eu vou trabalhar sugestões nos níveis de memórias emocionais, onde estão trauma, fobia, onde estão as programações mentais. Ou eu posso trabalhar entretenimento, que é onde eu vou utilizar desse mergulho nesse inconsciente para trabalhar a imaginação sem questionamento. Por isso que uma pessoa, quando hipnotizada, ela consegue imaginar que alguém que está do lado dela, aleatório, é o Silvio Santos. E acha que aquilo é real. Porque naquele momento, ela está, entre aspas, graças à hipnose, em um sonho. É como se estivesse sonhando, só que acordado, só que de olhos abertos. E onde você, como sujeito, junto com o hipnotista, que é o seu guia, definem qual sonho vai ser esse. Então, nesse exemplo da pessoa ver o Silvio Santos, está utilizando dessa ponte, que é a ponte da hipnose, que é a indução para mergulho nesse chamado inconsciente. E uma vez nesse inconsciente, se define qual sugestão eu vou dar. Terapia? Trabalhar um trauma, trabalhar uma fobia, uma motivação, um sonho, uma vontade. Ou trabalhar entretenimento. Fazer a pessoa brincar que esqueceu o nome, brincar que perdeu a voz, que a mão está colada, que o Silvio Santos está do lado dela, que ela está vendo time de futebol que ela é fã, um cantor. O que fazer com o sujeito depois de hipnose? Esse processo de sugestão. É onde eu vou definir se eu vou para terapia ou entretenimento. Se eu trabalho em entretenimento, eu trabalho com essa estrutura imaginária que se parece com a do sonho. A pessoa hipnotizada, ela está vendo a outra pessoa aleatória, só que internamente ela processa como o Silvio Santos. Então ela tem a emoção igual do Silvio Santos. É igual o sonho. Você está sonhando algo
naquele momento que você está sonhando, você tem a emoção, a reação, como se fosse real. Porque naquele momento é real. Então, eu diria, de forma bem resumida, que o processo de hipnose ele tem como esse grande intuito, dentro da parte de entretenimento, é claro, que estou falando aqui agora, criar sonhos reais naquele momento, de olhos abertos, sem que a pessoa esteja, de fato, dormindo. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Cara, até hoje eu me surpreendo o quanto isso é mágico. Quanto isso é mágico. Mas também pode ser utilizado para terapia, que é ainda mais mágico. Então, uma pessoa que passou anos em depressão, síndrome do pânico, tinha fobia, não conseguia pegar um avião, não conseguia sair de casa, se visse um cachorro na rua, desmaiava. Se liberta disso, utilizando esse acesso a esse inconsciente, onde estão armazenadas essas informações e consegue ressignificar, recodificar, reestruturar essa memória, esse processo mental, para que ela se liberte desse mal que carrega até então. Então, a hipnose seria essa ponte. A indução é a ponte para acesso a esse inconsciente. E a sugestão é o que fazer após mergulhar esse inconsciente. Ok. Thales, e o tal da faculdade crítica que muitas pessoas falam? Inclusive tem gente que fala o termo fator crítico. O termo fator crítico ele foi erroneamente traduzido para português de um livro chamado Hypnotherapy, do Dave Elman, um livro da década de 50, 60. O nome correto seria faculdade crítica. O que é a faculdade crítica? Por exemplo, o que vocês acharam desse meu blazer vermelho aqui? Quero que vocês comentem aqui. Gostaram do meu blazer vermelho? Comentem aqui sobre o meu blazer vermelho. Repete a frase, por favor. O que vocês acharam do meu blazer vermelho aqui, ó? Gostaram do meu blazer vermelho? Mas não é vermelho. Como que você sabe que não é vermelho? O John falou que é preto. Como que o John sabe que é preto? Eu uso esse blazer várias vezes. Eu comprei ele. Eu estou falando que ele é vermelho. Como que vocês estão me questionando falando que ele é preto? Que não é vermelho? Que cor que ele é, Tainá? Já que você falou que não é vermelho. Azul marinho. Azul marinho? Agora mais de perto. Continua sendo azul marinho? Agora é preto. Meu blazer é vermelho. Mentira, é preto. É Ou eu claro que tô ele é preto. doida. É claro que ele é preto. Ele é preto. Mas o porquê que ele é preto? Como vocês sabem que é preto? Ninguém aqui nasceu sabendo as cores. Saber as cores foi um aprendizado que a gente teve de acordo com que a gente foi se desenvolvendo, crescendo, aprendendo com a vida. Então, quando essa informação, que no caso, a informação visual, chegou pelos seus olhos, junto com a palavra vermelho, isso foi lá para essa camada de faculdade crítica, que é uma camada consciente. Ela é automatizada, mas eu considero ela como um processo. É inconsciente, está no meio ali, entre consciente e inconsciente. Ela passou em milésimos de segundos uma paleta de cores, comparando preto
com a cor que estava aqui. Ó, vermelho. Aqui, não, vermelho? Vermelho? Não, 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 não. Não, isso não é vermelho. Que cor é essa? Aí passou a paleta de cores de novo. Isso é um azul marinho, igual ela falou. É um preto. Isso é preto. Isso acontece em milésimos de segundo. Porque a gente aprendeu, a gente tem um background aqui, tem uma base de informações de o que é uma cor, o que é outra cor. Mas essa camada, ela vai crescendo de acordo com o que a gente vai vivendo. Uma criança tem essa camada menor. Um adulto tem a camada maior. É natural. As pessoas que elas vão acrescentando informações nessa camada. Durante o processo de hipnose, essa chamada faculdade crítica, que é a capacidade que a gente tem de questionar a realidade e pensar o que é real, ela fica um pouco mais flexível, digamos assim. Tem gente que fala da quebra da faculdade crítica. Não existe a quebra da faculdade crítica com hipnose. Você continua questionando tudo, tudo, tudo. Você está consciente. Só que você está questionando menos. Você está consciente e está mais preocupado, se for entretenimento, em se divertir. Você é um consciente que, se for no processo terapêutico, você está mais preocupado em resolver o seu problema. Eu gosto de falar que isso aqui, ó, por exemplo, essa mão fechada, é chamado inconsciente. E essa mão aqui, ó, é o consciente. Nessa mão, imagine que eu tenho uma caneta aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui agora. Não tenho uma caneta aqui agora. Se eu tivesse caneta aqui agora, eu pegava. Que aqui tem um rosto e um olho olhando para fora. O nosso consciente está olhando para o mundo agora. Olhando para o mundo. Quando hipnotizado, esse consciente, ele faz isso aqui. Ó. Ele deixa de olhar para o mundo e passa a olhar para ele mesmo, internamente. É uma noção de dar consciência a esse processo inconsciente. É como se esse inconsciente fosse uma escuridão. E a consciência fosse uma lanterna que agora está virada para fora. E essa lanterna vira para dentro. E ela consegue iluminar o que está aqui dentro. Aí que está. Por ser um processo onde você está dando consciência a um processo automático, a um processo interno, a um processo inconsciente, não tem como você fazer hipnose se estiver inconsciente. A pessoa hipnotizada não fica inconsciente. Ah, mas a pessoa não falou durma. O durma é só uma palavra que o povo tem o hábito de usar, ninguém dorme. Se a pessoa estiver inconsciente, eu não consigo que ela ilumine o que está aqui dentro. O hipnotista, ele é um guia. Ninguém com hipnose consegue hipnotizar alguém que essa pessoa realmente não queira, não tenha vontade de ser hipnotizado. Por quê? É igual o GPS e o motorista. O hipnotista, ele é o GPS, ele fala, vira à direita, faça isso, faça aquilo. Ele é o guia do processo. Mas se o motorista não pegar o volante e fizer o que o guia está falando, ele talvez nunca vai chegar no lugar que ele quer chegar, que nesse exemplo é o acesso a esse inconsciente. Por isso que não tem como se fazer hipnose com alguém que não queira ser hipnotizado. Não tem como fazer uma hipnose com alguém inconsciente. A pessoa tem que estar consciente, tem que querer. O GPS falar, vira à direita, ela virar para a esquerda, não vai dar certo. O GPS falar, vira à esquerda, ela virar para a direita, não vai dar certo. O GPS falar, siga em frente, ela falar, porra nenhuma, eu quero ficar parado aqui. Não vai dar certo. O hipnotista é um guia que vai ajudar essa pessoa a guiar a atenção dela para esse processo interno, podendo ser para terapia ou para entretenimento. Então, existem vários mitos em volta da hipnose. Primeiro que eu já falei aí,
da pessoa não voltar. Não, eu não falei isso, né? Da pessoa ficar inconsciente, da pessoa dormir. Que eu acabei de falar agora que é impossível isso, não tem como. Não tem como. E com hipnotizada, não tem como. 3. Outro mito. Da pessoa não voltar. Cara, não voltar de onde? Quando na sua vida você não acordou de um sonho? Mesmo que esse sonho tenha sido ruim, você te produz uma coisa. É como se fosse um sonho. Só que é um sonho guiado, não um sonho aleatório que você tem na sua mente. Veio. É um sonho guiado com um propósito. É um propósito de terapia, de resolver um problema, de encontrar uma solução, de ter uma melhor qualidade de vida? Ou é um propósito de entretenimento, de se divertir, de brincar, de apenas conhecer um pouco mais do que a sua mente é capaz de fazer? Então, esse negócio de não voltar, ele é um dos mitos assim mais disseminados da hipnose. Mas ele é... Tem como. Voltar de onde, filho? Eu tenho que voltar quando eu vou no restaurante, eu volto. Mas eu comigo mesmo? Que dia que você dormiu e não acordou? Que dia que você sonhou e não saiu do sonho? Isso é mito. Ah, outro mito que tem muitas pessoas. Deixa eu ver. Ah, ah, será, Thales, que com a hipnose eu vou fazer algo que eu não queira fazer? Não tem como. Porque essa pessoa, ela está consciente, como eu disse, iluminando esse inconsciente. Mas ela ainda está consciente. Ela sabe discernir ainda o que ela quer e o que ela não quer. O que é bom e o que não é bom para ela. Ela sabe o que é seguro e o que não é seguro para ela. Então, não tem como ela fazer algo que não queira fazer. Ah, tá, e a pessoa que come cebola achando que é maçã? Por que isso acontece? Peraí. Se a pessoa que come a cebola achando que é maçã é uma marionete na minha mão e faz tudo aquilo que eu mando para ela, por que, como diria minha avó, por que cargas d'água eu teria que falar com ela que aquela cebola é uma maçã? Se ela faz tudo que eu mando, eu falaria, coma a cebola. Mas como ela não faz isso, eu preciso falar com ela que aquela cebola é uma maçã. E naquele momento, ela come. Porque ela quer se divertir, se enganando que aquilo é uma maçã. Ah, Thales. Então, se eu mexer em uma ou outra variável, a pessoa faz algo que ela não queira fazer. Lembra quando eu falei dos instintos? Quando existe algo que é risco à pessoa e ela consegue, no caso do sonho, ter aquele ataque, ou atacar, fugir, congelar, enfim. Essa mesma função ela acontece quando a pessoa está hipnotizada. Se eu ofereço para ela alguma coisa que é contra a ética, a moral dela, os valores dela, o que vai gerar um risco à vida dela, ela nega a sugestão. Muitas vezes cria uma desculpa. Por exemplo, por que ela aceita comer cebola, então? Porque ela sabe que comer cebola pode não ser gostoso, mas não faz nenhum mal para ela. Se ela fosse alérgica à cebola, porque o olho dela tá vendo cebola, caramba. O olho dela tá vendo cebola, ela só está processando internamente como maçã. Mas lá dentro da base de instinto, ainda sabe que é uma cebola. Se ela fosse alérgica à cebola, talvez ela falaria: tá bonita essa maçã, mas eu não tô com fome. E você fica com fome agora. Ah, eu tô com fome, mas sei lá, eu não gosto de maçã. Ela ia inventar desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e mais desculpas para não comer aquilo que era algo que ia ser contra a saúde dela. Outro mito. Hipnose tem a ver com algo espiritual, é coisa do capeta.
Eu acho que não. Até agora que eu saiba, não. Por quê? O processo de hipnose é só um processo mental. Só isso. Não tem nenhuma ligação com nada. Nada de algo superior, eu tenho que bater um tambor aqui, eu tenho que evocar um espírito. Nada disso. É apenas um processo natural da mente de todo mundo. Igual eu estava falando no nosso grupo, a gente tem 3 tipos de pessoas, só que não são hipnotizadas. Quem tem alguma deficiência cognitiva, que não consegue seguir instruções específicas. Segundo, quem tem algum medo de ser hipnotizado. E terceiro, quem não quer ser hipnotizado. Só esses 3 tipos de pessoas são hipnotizadas. Por esses 3 motivos. Hipnose é algo natural de todo mundo, é algo do cérebro, sabe? Tipo, é uma forma de usar o cérebro diferente, entendeu? De usar a mente de uma forma diferente. Tá ali. Não precisa ter uma conexão espiritual. Nada disso, nada disso, nada disso. Sei lá, quais outros mitos, Léo, Joe, Tainá, que estão aqui ao vivo comigo agora, nesse momento, e outras pessoas que também estão ao vivo, colocam aqui, como vocês já ouviram o mito da hipnose. Eu falei, não voltar, contar segredo. Contar segredo. Caraca, se eu hipnotizasse alguém, e se alguém contasse segredo, na moral, eu não tava fazendo live gratuita ensinando hipnose, não, bicho. Eu tava só eu sabendo tirar o segredo de todo mundo. Eu tava hipnotizando, era, sei lá, tava lá em Nova York, eu tava em Londres, hipnotizando, eu tava... Putz, eu tava milionário já, descobrindo o segredo dos outros. Mas, infelizmente ou felizmente, a pessoa não conta o segredo. Porque as pessoas que estão hipnotizadas, elas estão conscientes. Estão... Quer ver que o Ramiro mandou aqui? Ramiro, bem-vindo, Ramiro. Chegou aqui agora com a gente. O Joe mandou aqui. Ainda eu vi que a gente paga os outros para fingir. Rapaz, para fingir, cara. Cara, aí que tá. Tem que ser muito rico, né? Para alguém para fingir hipnose. Não precisa, porque é um negócio natural também. Ramiro, está falando aqui agora sobre mitos envolvendo hipnose. Eu expliquei o que é hipnose, como ela vem. Eu estava falando aqui sobre alguns mitos que as pessoas têm. De achar que elas hipnotizadas elas não vão voltar da hipnose, que elas hipnotizadas elas vão contar segredos, que elas vão fazer algo que não queira fazer, que elas não vão voltar, que vão ficar inconscientes, algo do tipo. Está esclarecendo aqui que tudo isso é apenas mentira. São mitos que foram desenvolvidos no imaginário popular graças a quê? Desenho do Pica-Pau, graças a filmes, graças a séries de TV, graças a alguns hipnotistas que vão na televisão e fazem uma hipnose de espetáculo e não contam o que está acontecendo ali e ficam parecendo que eles que são os poderosos. Eu sou hipnotista, mas eu não tenho poder nenhum. Eu sou apenas uma pessoa que consegue utilizar da minha comunicação para guiar a pessoa em um processo de hipnose. Só. Eu só sou um guia. Eu só sou um GPS. Eu sou importante no processo? Sou importante no processo. Mas eu não sou tão necessário assim. Existe auto-hipnose. A pessoa faz sozinha. Eu não sou tão mágico. Eu não tenho um poder mágico nas mãos. Não. O maior poder que eu tenho é usar a minha linguagem, a minha comunicação para ajudar a pessoa a entrar nesse estado de hipnose, a ser hipnotizada. Uma vez, eu falando sobre mitos da hipnose, uma vez uma pessoa me perguntou: com hipnose eu consigo fazer abdução alienígena? Caraca, velho. Eu tinha escutado de tudo, mas a abdução alienígena foi a primeira vez. Como assim? Abdução alienígena, meu Deus. Não faz sentido nenhum. Eu só tenho cada mito, cada medo, sabe? Porque é muito irracional. O que mais eu quero ouvir aqui de vocês que estão comigo agora, ao vivo? A Thalita falou que achava, quer ver? Ela falou aqui, que pudesse ser uma farsa, algo combinado. A questão é, pode ser combinado, Thalita? Pode ser combinado. Pode ser.
Mas é necessário ser combinado? Não é necessário ser combinado, porque é algo natural do ser humano, é natural do cérebro do ser humano ter essa capacidade de ser hipnotizado. É igual a mesma capacidade que a gente tem de assistir um filme e se emocionar com o filme. A gente sabe que é um filme. A gente sabe que são atores que estão ali. Foram pagos para fingir. Eles estão fingindo. Que estão ali fingindo que estão sofrendo, fingindo que estão não sei o quê. E a gente, do lado de cá, a gente se emociona com aquilo. Precisa fingir que está se emocionando? Não, porque é natural isso. Essa capacidade que o nosso cérebro tem de fazer essas mudanças, né? De conseguir, igual esse exemplo que eu falei, de se emocionar vendo um filme. Caramba, velho, é uma tela. É uma tela. É uma tela que está ali. Não tem ninguém ali. As pessoas estão pagas para fingir, para atuar, e você está se emocionando com aquilo. É a mesma coisa. É a mesma questão. É algo natural. Tão natural quanto se emocionar vendo um filme. Tão natural quanto você está... igual eu falei, aquele amigo que viaja na maionese. E volta. Aquela pessoa que está concentrada no trabalho, fazendo uma coisa, outras pessoas chamam ela, ela não escuta. É algo natural. Só que esses exemplos que eu usei são naturais, mas não são guiados por alguém. A diferença é que na hipnose existe um guia, que é o hipnotista, que vai ajudar esse sujeito a, de uma forma melhor, entrar nesse processo de hipnose e aproveitar desse estado de hipnose da melhor forma possível. É isso. Eu quero saber de vocês aqui. O Léo, Joe, o Ramiro aqui com a gente, a Tainá, quem mais está ao vivo aqui. Quais outros mitos populares que falam sobre hipnose? Quais outras coisas que o imaginário popular fala sobre hipnose? O que vocês veem quando escuta a palavra hipnose e tal? A Tainá falou que achou que é combinado e algo do tipo. O que mais vocês imaginavam que era hipnose? Assim? Pode mandar, ligar o áudio. Se quiser, pode abrir o texto também e mandar em texto. Pensava que hipnotista era somente quem tinha um dom. Joe, cara, isso é muito verdade. Hipnose não é um dom. Porque um dom, ele tem uma característica inata, né? Já é do sujeito ali, né? Dom. Hipnose não. Hipnose é uma habilidade. Eu ouvi dizer que é coisa do capeta. Ê, Léo! Rapaz, eles falam que Beatles é do capeta, eles falam que beber cerveja é do capeta, que hipnose é do capeta, qualquer coisa é coisa do capeta, mas hipnose não é não. É não. Que eu saiba não, né? Não sei. Não sei. Até então eu não sei não. Eu sei que não precisa de autorização dele para acontecer, entendeu? Se é dele ou não é dele, eu não sei não. Isso que a gente está fazendo aí e não tem nenhuma conexão com espiritualidade. Igual eu falei aqui, não tem nada a ver com espiritualidade. Você pode ser a pessoa mais ateu do mundo, o mais cético do mundo, ou o mais religioso do mundo que consegue ser hipnotizado. A única coisa que é pré-requisito para você ser hipnotizado é você ter um cérebro em pleno funcionamento. Só isso. Ter um cérebro. Você tem um cérebro em pleno funcionamento, você consegue ser hipnotizado. Basta você querer. Só descobri 3 anos atrás que era possível qualquer um aprender a partir de me dedicar ao estudo da hipnose. Parabéns, Joe. Parabéns. Parabéns. Alguém mais? Algum outro mito? Quem mais que eu vi de mito, Joe? Acerca da hipnose. Quem mais que eu vi as pessoas falarem? Ah, não sei o quê. Vai controlar a minha mente. Estraga o cérebro. Quem é hipnotizado é mente fraca. Caraca, velho. Essa é a ideia de quem é hipnotizado é mente fraca. Ela é horrível. Tem pesquisa na Universidade de Stanford. De Stanford? É de Stanford? Acho que é de Stanford. Não, não é de Stanford. Esqueci o nome da universidade agora. Ou de Ohio. Acho que é de Ohio. Que faz um paralelo entre suscetibilidade hipnótica, que é a capacidade da pessoa ser hipnotizada, e QI, que é o quociente de inteligência. Então, peraí.
quanto mais a pessoa é inteligente, mais capacidade ela tem para ser hipnotizada. E tem gente achando que hipnose é conhecimento fraco. Oh, meu Deus. Cada coisa que eu sou obrigado a escutar. Mas eu entendo. Eu entendo o que as pessoas têm esses mitos, né? De perder o controle, essas coisas do tipo. Porque eu já fui esse tipo de sujeito. Eu já estive do lado de lá. Eu já estou do lado de cá porque eu aprendi, eu estudei, né? Tem gente que acha que hipnose é só para entretenimento e claro, é algo que não é. A hipnose ela não surge como entretenimento. É que tá. A hipnose ela surge como um processo terapêutico. E depois que ela se desenvolve como entretenimento. Da mesma coisa que o LSD. O LSD não surgiu para a pessoa ficar doidona. O LSD surgiu para pessoas trabalharem. Era um remédio. Era um pesquisador pesquisando um remédio. E hoje a galera usa para ficar doidão, sabe? Então, o uso nem sempre é aquilo, né? Que a pessoa inicia com ela. Então, mas mesmo assim, ela tem a parte do entretenimento que eu acredito ser importante e não pratico tanto mais hoje. Mas acredito ser importante. E tem a parte de terapia. Hipnose não é só entretenimento. Tem gente que acha que hipnose é regressão. Hipnose não é regressão. Hipnose é um processo que muitas vezes, ou algumas vezes, ou às vezes, utiliza terapeuticamente a ferramenta da regressão. É preciso ter hipnose para ter regressão? Não. Toda hipnose é regressão? Também não. Tudo depende. Não tem. E quando se fala de regressão, eu gosto de deixar bem claro essa ideia de você recordar memórias dessa vida. Não quero nem falar de vida passada. Dessa aqui, ó. Você lembrar de quando criança, adolescente, enfim. São memórias daqui, tangíveis e reais daqui. Não vou falar sobre um processo de vida passada, né, tipo dessa live. Não. Enfim, hoje, o meu intuito principal com essa live era explicar todas essas questões que permeiam a história da hipnose, o que é hipnose, tipos de hipnose, o que é etapas da hipnose e mitos da hipnose. E chegando aqui agora, nesse final de aula. Para esse momento, eu quero abrir aqui 5 minutinhos de perguntas, onde eu vou tirar todas as dúvidas que você quiser tirar agora aqui. Ó. Eu planejei essa aula para ser uma aula de 1 horinha, mas eu me empolgo. O Léo sabe assim, rapaz, eu começo a falar, eu vou falar mesmo. Não tem como eu podar o assunto. Porque se é para eu falar do assunto, eu vou falar do assunto. Ah, Thales, mas não, eu vou, se perguntou, eu respondo. Se tiver que falar, eu vou falar e a gente rendeu aqui. Eu quero render um pouquinho mais antes de terminar. Então, quero saber quais outras dúvidas, perguntas, deixar os microfones abertos aí e os meus ouvidos também para responder as perguntas e dúvidas de vocês para a gente finalizar essa primeira aula aqui da Semana da Hipnose. Vamos lá, galera. O que vocês querem me perguntar agora acerca disso tudo? Ninguém tem pergunta? É possível fazer o processo de hipnose, tipo, igual você está conversando com a gente pelo telefone? Sim, sim, é possível. É muito possível. Muito possível. É melhor presencial? Com certeza é melhor presencial. Está ali junto com a pessoa, né? A qualidade é muito superior, mas é possível sim, com certeza. Com certeza. Uma outra pergunta? Eu vi você falando no grupo do WhatsApp que não é indicado fazer hipnose com a família. Por qual motivo? Aí tá. Eu digo fazer terapia. Porque quando você fala de terapia, você está falando com várias outras questões emocionais do sujeito que podem estar relacionadas a você e você não saber lidar com aquilo. Ou você está fazendo um processo terapêutico com alguém e esse alguém bloquear as coisas porque você é parente próximo e não quer se abrir 100% com você.
Quanto a entretenimento, não tem nada a ver. Pode fazer com quem você quiser. A questão é, nem todo mundo se permite ser hipnotizado por um parente, um esposo e a esposa, porque acha que vai me sacanear, ou um amigo com um amigo, sabe? É por causa de só isso, de muitas vezes essas pessoas criarem barreiras para serem hipnotizadas. Dentro do entretenimento, não tem nada que fala que você pode ou não pode hipnotizar amigos, familiares, parentes. Entretenimento, não. O difícil é o parente, ele geralmente querer permitir você ser hipnotizado. Porque você imagina, você faz essas aulas aqui comigo, quinta-feira, você sai daqui hipnotizando. Aí você vira pro seu esposo, esposa, seu amigo, seu pai, mãe, irmão, sei lá, e fala, vou te hipnotizar. O que eles vão fazer? Eles vão falar, me hipnotiza, ou vão falar assim, você tá brincando com a minha cara? Tá zoando comigo? Como assim você quer me hipnotizar? Entende? Alguns não vão ter essa barreira de dificuldade? Não vão ter a barreira de dificuldade. Mas o que geralmente eu percebo, os meus alunos percebem, é ter essa barreira por volta dos familiares, amigos, parentes, ali, próximos, com relação a se permitir ser usado por você. Compreende? Conseguiu entender? Quanto à terapia, não é recomendada por causa das questões paralelas da terapia que está rolando. O entretenimento, na verdade, é mais chatice mesmo de amigo e parente, do que realmente ser algo que pode ou não pode. Beleza? Ramiro, Joe, Léo, você mesmo, Tainá, mais alguém que queira fazer uma pergunta? Fale agora. Thales, eu tenho um grande amigo meu que ele fala que o pai dele sofreu, né, de esquizofrenia, então ele tem medo de que isso, eu não estudei ainda isso, ele pode ser hereditário. E por isso ele não se permite nem fazer um dedo magnético. O que você pode falar sobre isso? Assim? Aí que tá. Talvez eu vou interpretar sua pergunta com a pergunta seguinte. É possível eu ativar uma esquizofrenia que possa estar inativa através da hipnose? Posso resumir assim? Poderia ser isso também. Vamos lá. Cara, não existe nenhuma pesquisa que fala sobre isso. Eu já fiquei curioso por isso, porque a minha mãe é uma pessoa que tem esquizofrenia, eu falo isso abertamente, ela é diagnosticada com isso. Eu sou hipnotizado de forma normal, tranquilo. Eu estou pensando sobre isso. Não tem nenhuma pesquisa que fala sobre isso. O mesmo risco que essa pessoa tem de ativar a esquizofrenia dela através da hipnose é o que ela tem de ativar a esquizofrenia dela vendo o filme do Coringa. É a mesma coisa. Ela vai estar se conectando emocionalmente naquele processo e criando uma dissociação, uma imaginação externa, tanto quanto na hipnose, quanto ela está vendo um filme. Só que ninguém fala que ver um filme pode ativar isso. Ninguém fala que, sei lá, comer um hambúrguer do McDonald's pode ativar isso. Qualquer coisa pode fazer. Mas ele acreditar que isso pode vir a ativar atrapalha ele de fazer hipnose. É claro que atrapalha, porque ele tem medo. É o que eu estava falando, de ter medo. Esse medo, ele é embasado tecnicamente, cientificamente? Não é embasado. Não tem nenhum embasamento técnico-científico. Mas é o medo dele, a gente tem que respeitar. Então, porque ele também tem fobia a avião, apesar de viajar muito para o exterior até. E já me propus ajudar ele a eliminar essa ansiedade porque um mês antes ele já está sofrendo. Mas a desculpa dele é sempre essa. Não, porque a hipnose pode despertar alguma coisa em mim, aí eu ficar mais doido que eu já sou e tal. Essa é a desculpa dele. Não, eu entendo esse medo dele. Mas, como eu falei, tecnicamente não tem nenhum embasamento para isso. O mesmo risco tem
dele, sei lá, ir num show de rock, aquele monte de luz, ficar ativado lá na cara dele, entendeu? Tipo, não tem nada tecnicamente que fala que hipnose pode ter alguma correlação com isso. Show? Beleza, valeu. Responde a sua pergunta? Sim, muito bem. Mas alguma outra pergunta? Como conquistar autoridade e confiança para hipnotizar a pessoa? Vamos lá. Eita, que eu derrubei o negócio. Que é ao vivo. É tudo na hora. O Léo fez uma excelente pergunta. Existe uma diferença enorme entre saber hipnose e hipnotizar. Caraca, Léo. Essa pergunta aí foi foda pra hoje, hein? O cara é malandro, viu? Qual é a diferença de saber hipnose e hipnotizar? Saber hipnose é você estudar hipnose. Seja em livros, seja em cursos, seja em aulas online. Enfim, você estudar hipnose. Aí dificilmente você vai saber hipnose. Mas hipnotizar requer confiança. Esse é o ponto. Hipnotizar requer uma confiança. Ou minimamente uma cara de pau. Como ter essa confiança? Como ter essa cara de pau para hipnotizar? Eu levaria mais umas 40 minutos para desenvolver isso, Léo. Mas eu quero resumir isso entendendo a teoria por trás, entendendo qual que é o seu papel e qual é o papel do sujeito hipnotizado no processo de hipnose e praticando. Eu resumiria dessa forma. Mas, dentro dessa semana aí, né, de hoje até quinta-feira, eu vou desenvolver mais sobre esse tema de confiança para hipnotizar, porque afinal de contas é o que eu quero desenvolver aqui. É algo que não tinha nenhum curso que ensinava isso e eu aprendi na marra fazendo e eu acho que é importante que as outras pessoas também desenvolvam isso. O que eu mais vejo é pessoas que fizeram vários e vários treinamentos e não saem de lá hipnotizando, porque não desenvolve a confiança para hipnotizar, que é algo muito simples de se fazer. E é o que a gente vai desenvolver juntos aqui nessas 4 lives, esses 4 dias. Show, Léo? Alguma outra pergunta antes de finalizar? 10:02. Caramba, vou fechar essa live agora. Alguma outra pergunta? Fale agora. Ó, Ramiro não perguntou. Alguma pergunta, Ramiro? Não? Show. Ô, Léo. Aliás, deixa eu ver aqui. Qual que é o tema da nossa próxima aula, hein? Aula da semana que vem. Caramba, tô tão aqui nessa pira. Cadê? Aula da semana que vem. Aula da semana... Semana que vem, não! Amanhã! Que mané semana que vem o quê? É amanhã a aula. Cadê? Quem tem aí? Quem tem aí? Você tem aí, Léo? Quem tem aí a aula da próxima? Ah, ó, eu acho que também não tem. Vou pegar aqui depois, eu mando no grupo, viu? Qual que é o conteúdo da nossa próxima aula? Porque agora eu tô tão flow aqui de falar com vocês que eu realmente nem anotei aqui, não, a próxima aula, não. E para mim o importante é agora. A aula de amanhã é amanhã, beleza? Galera, muito, muito obrigado por compartilhar comigo aqui essa live hoje. Me desculpa pela dificuldade lá no YouTube. Aplicações práticas da hipnose no dia a dia. Aplicações práticas da hipnose no dia a dia. Aula de amanhã, aula de amanhã. Como aplicar isso na prática no nosso dia a dia? Desculpas pelo probleminha com o YouTube. Eu vou definir depois com a minha equipe aí se amanhã a gente continua aqui no Zoom. Se vamos para o YouTube, não sei. Se quer essa live aqui, vai ficar gravada. Eu vou mandar o link no grupo. Igual o Ramiro, que chegou um pouco depois. Você pode assistir desde o início, tá, Ramiro? Todo mundo que está lá no nosso grupo, exclusivo no nosso grupo, vai ter acesso a essa live aí de hoje para amanhã. Porque o conteúdo ele continua. Amanhã não falta esses pontos aqui de hoje, não. Quem pegar o carro andando, vai ter que pegar o carro andando. Então é o seguinte, eu quero pedir encarecidamente para vocês que estão aqui comigo agora,
que assim que eu finalizar, vá lá no nosso grupo do WhatsApp e comente com a galera. Fala assim, gente, melhor aula que eu já tive na minha vida. Pode mentir, sabe? Pode mentir mesmo. Não precisa ser, falar a verdade. Finge que foi bom. Fala que foi bom só para eles animar e assistirem o link que eu vou deixar para eles. E amanhã a gente tem mais gente aqui. E quanto mais gente a gente vai ter mais interação, mais troca de ideia, mais perguntas e mais conhecimento gerado e compartilhado aqui, né? Nessa nossa semana da hipnose. Então, finalizo agora essa gravação aqui, agradecendo a todos vocês pela presença. Manda mensagem no grupo lá, falando que a live foi maravilhosa, beleza? E aguardo vocês amanhã, às 20 horas, para a gente falar sobre aplicações práticas da hipnose no dia a dia. Boa noite, pessoal. Até amanhã.